Olá! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a força e a importância da comunicação. Você sabia que cada vez mais a ciência quântica mostra que o mundo só existe porque o indivíduo cria? Quer dizer, o mundo é uma criação do indivíduo, porque ele surge a partir das nossas percepções, das nossas distinções. É mais ou menos assim, a realidade é riquíssima. Tem milhões de estímulos separados pelo mundo todo. E eles atravessam a gente. Eles ficam registrados e alguns a gente nem percebe que fica, nem se tornam conscientes, porque a gente tem uma capacidade mais limitada de registro. Então é um filtro que o ser humano faz a partir da sua história, dos seus interesses, das suas condições. E a gente filtra os milhares de estímulos que existem em determinado momento, em determinada situação, e elege alguns para fazer parte da nossa narrativa, da nossa história. E assim cada um de nós recria aquele evento a partir dessas distinções que fez, dessa sua perspectiva. E cria para ele uma descrição, uma história que vai dar significado e sentido àquela experiência que ele viveu. Só que essa história que aquele indivíduo conta foi baseada nas distinções que ele fez. Então, se tinham 5, 6 indivíduos vivendo a mesma experiência, cada um deles vai ter uma história e uma narrativa diferente, porque vai basear muito nas perspectivas, nas percepções, naquilo que saltou aos olhos de cada um deles. Então, se tem uma realidade com 5 pessoas, vai ter ali 5 realidades igualmente reais, porque todo mundo viveu aquela história, só que percebeu de formas diferentes e viveu aquilo de forma diferente também. Cada uma dessas realidades são reais, não tem melhor ou pior, não tem a mais certa ou a mais errada, são todas iguais. Só que nós tendemos a nos fixar na história que a gente cria, naquela que para a gente é real, como sendo a única possibilidade, sem se dar conta de que não é. Que essa é a nossa realidade, é aquilo que a gente percebeu da experiência pela nossa vivência, por aquilo que nos saltou aos olhos, que tocou a gente de alguma forma. Mas os nossos colegas que estavam vivendo aquilo também podem ter vivido da mesma forma aquela situação e contando uma história diferente, ficou para ele coisas diferentes. E acontece que por isso que a conversa e o diálogo são fundamentais, porque a partir do diálogo, que é o que Gadamer chamava de fusão de horizontes, a gente consegue, trocando numa conversa, tentar entender um pouquinho a percepção do outro, a forma como ele viveu determinada situação, o que para ele foi relevante, como ele interpretou determinado fato, como que aquilo bateu para ele. E perceber que aquela experiência que a gente contava sempre de um jeito, tem outras formas de serem contadas. E assim sim a gente pode chegar no entendimento, desconstruir mesmo a nossa história ou perceber outras possibilidades de construção. Então o diálogo é fundamental. Só que quando a gente conversa, tem algumas premissas que têm que ser observadas. E uma das dicas importantes é que a gente cresce muito com as diferenças. Mas as diferenças que são muito incomuns, são muito grandes demais, abalam, ameaçam também a estrutura psíquica do sujeito. Então, uma coisa que é muito diferente da minha narrativa tradicional pode fazer com que eu me feche, por até autopreservação, para tentar preservar a minha integridade psíquica. No momento que eu me fecho, eu não escuto mais. Eu rejeito até aquela conversa, aquele diálogo. Por isso é importante a gente saber disso, porque para haver uma boa comunicação é preciso ser gentil na forma e não muito incomum no conteúdo. Lógico que você pode ter diferenças, mas vai devagar, não vai dar tempo ao tempo. É preciso que o sujeito também consiga ter tempo de ter uma conversa interna, digerir uma diferença, se acostumar com ela, para poder dar um passo além. É um passo depois do outro. Então, se você quer tentar diferenças muito grandes, podem se chocar, se repelir e se fechar naquele mundo. Para ter uma boa conversa é preciso que a gente tenha, sim, uma abertura para o que o outro vai dizer. A gente é responsável por manter essa abertura para o que o outro traz, mas de certa forma a gente também é responsável pelo outro manter a abertura dele, pelo que a gente vai dizer também, tendo esse cuidado na forma e no conteúdo também, indo devagar, um passo de cada vez. Tá bom? E aí sim a gente pode construir alguma coisa a partir dessa diferença e juntos chegar a umas narrativas diferentes, quem sabe bem melhores do que a minha ou a sua. Bom, se você quer mais dicas, acho que é interessante esse tema, quer saber mais sobre comunicação, como falar com o outro, como se comunicar, palpita aqui, bota comentário no vídeo, porque eu vou adorar saber. Um abraço e tchau, até a próxima.